Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso último módulo do curso de extensão, né, o curso básico em extensão universitária aqui da Universidade Federal do Cariri. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha tirado dúvidas e a boa notícia, né? Você vai poder acessar esse material, esse conteúdo, quantas vezes você quiser, você desejar, você precisar. Ao longo dos últimos 3 anos, especialmente, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, nós estamos sempre realizando eventos online e presenciais para trazer esse conteúdo que ficou aqui condensado, né, nessas aulas, para facilitar o conhecimento da nossa comunidade acadêmica sobre extensão. Só que todos nós temos uma vida bastante atribulada, compromissos, etc. Então, nós percebemos que talvez um curso online, gravado, que pode ser acessado a qualquer momento, de qualquer lugar, no horário mais conveniente, talvez fosse uma estratégia mais eficiente, mais adequada para que esse conhecimento, esse conteúdo, né, pudesse ser propagado para toda a nossa comunidade da UFCA. Então, esse é um objetivo que a gente espera ter atingido, lembrando que nós permanecemos à disposição na Pró-Reitoria de Extensão, inclusive na realização, né, desses eventos presenciais e online, né, dos quais eu destaco o plantão tira dúvidas da integralização da extensão. Nós ficamos mais de 1 ano, né, quase 2 anos, todas as primeiras e segundas-feiras de cada mês para responder dúvidas sobre a integralização da extensão de forma online, os eventos do Seja Extensão, o Enex e tantas outras oportunidades, né, em que a gente vem se encontrando, e eu espero que a gente possa continuar, né, nessa oportunidade aí de aprendizado que é sempre mútua. Então, nesse último módulo, nós vamos tratar desse assunto que vem despertando bastante o interesse, não somente da nossa comunidade, o UFCA, mas de todo o país, porque representa uma grande novidade, né, no ensino superior brasileiro, que é a integralização ou curricularização da extensão, como queira chamar, né? Dependendo da universidade, a gente vê o nome integralização, outras curricularização, mas ambas trazem a mesma perspectiva. O que é isso, Francilda? É a obrigatoriedade da inserção de, no mínimo, 10%, né, de carga horária de extensão nos currículos dos cursos de graduação. Eu lembro a vocês, antes de começar a passar qualquer informação aqui sobre esse processo, que nós estamos passando essas informações, né, ministrando esse módulo, com base na resolução do CNE que está em vigência hoje. Porém, há um debate, há uma possibilidade de atualização desse documento. Quando a gente entra na própria página do CNE, nós vemos, né, que já existe ali um protótipo, vou chamar assim, um esboço de uma nova resolução, né? Ela ainda não foi aprovada, ela ainda não está homologada, melhor dizendo, pelo CNE, mas se ela for aprovada, é provável que a gente tenha aí algumas mudanças nesse processo. Então, para não ser imprudente, eu não vou falar sobre essas possíveis alterações agora, porque nós não sabemos se essa homologação vai acontecer, como vai acontecer. Então, a gente vai trazer informações aqui com base na resolução de 2018, tudo bem? Que você pode acessar, lembro mais uma vez, na nossa página, lembram lá no módulo anterior, quando eu entrei numa gulgada, né, na página da ProEx UFCA, e lá nos documentos nacionais você pode acessar a resolução 7, né, de 7 de dezembro de 2018. É dessa resolução, número 7, de 7 de dezembro de 2018, que a gente vai estar falando aqui. E aí, qual é a revolução, né, a verdadeira mudança, transformação, como alguns estão chamando, né, alguns estudiosos, que essa resolução traz? Ela traz a obrigatoriedade da inserção da extensão nos currículos. E aí você poderia me dizer assim, Francisco, mas isso não é nenhuma novidade, porque a extensão ela sempre foi obrigatória na medida em que o próprio texto constitucional traz lá no artigo 207 a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades brasileiras, no ensino superior brasileiro. Então, todo mundo já fazia, né, já é uma coisa... E aí aqui entram os poréns, né? Bom, ok, temos essa obrigação
temos essa definição do ponto de vista constitucional, mas, como a gente falou lá no primeiro módulo, nem sempre, né, isso de fato aconteceu na prática. Você sabe que o país ele tem essa tradição jurídica, né? O Antônio Carlos Volckmann gosta muito de apontar essa separação abissal entre o que está previsto na legislação e o que acontece na prática. Então, quando a gente fala de extensão universitária, de fato, né, muitas vezes essa extensão ela foi deixada de lado, ela não foi realizada, especialmente em algumas áreas específicas do conhecimento, mas de forma geral havia ali uma luta, né, especialmente dos extensionistas, estudantes, professores, técnicos, etc., para que essa valorização pudesse acontecer. Então, isso reverberou nessa resolução que a grande novidade é que, da mesma forma que a gente não se forma naqueles cursos que, por exemplo, tem como obrigação o TCC, então o aluno tem que elaborar esse TCC, vai escrever, vai defender, só sendo aprovado. Então, isso é um requisito, isso é uma obrigatoriedade, né? Juntamente, obviamente, com o cumprimento dos créditos, das disciplinas obrigatórias, específicas, estágio, etc. É que ele cola grau, essa é a novidade. Então, agora, por força dessa resolução, somente os estudantes que consigam comprovar que 10% da carga horária total do seu curso foi dedicada, né, à realização de ações de extensão, é que vai poder colar grau. Então, é mais um requisito, né, mais uma exigência para que se cumpra esse ensino superior, seja em cursos de bacharelado ou licenciatura, né, enfim, nos cursos em geral. Então, essa seria a grande novidade. E aí, lembrando que o curso ele é obrigado a ofertar 10% da sua carga horária em ações de extensão. Então, um exemplo simples: se o curso tem 3.000 horas, significa que 300 horas elas têm que ser dentro desse projeto político-pedagógico, né, dentro do PPC do curso, é preciso demonstrar que 10%, no mínimo, nesse caso do exemplo, 300 horas, serão dedicadas a ações de extensão. E aí, para os docentes, especialmente aqueles que compõem o núcleo docente estruturante dos cursos, é importante lembrar que no PPC é importante indicar a partir de quais modalidades que essas ações de extensão vão ser ofertadas. Nós temos uma regulamentação, vocês podem consultar, né? De novo, a dica, a orientação de ir lá na página dos documentos da UFCA e conferir o nosso regulamento da integralização da extensão. Nesse regulamento, você verá, né, que essas ações de extensão, elas, para fins de integralização, elas poderão ser propostas nas UCEs, as unidades curriculares de extensão, nas disciplinas mistas, nos estágios e no próprio TCC. Então, depende o curso, portanto, né, idealmente, qual seria o fluxo? O NDE, o núcleo docente estruturante, né, responsável por pensar o curso, as suas estratégias, enfim, as suas a construção pedagógica desse curso, vão se reunir, vão decidir de que forma que esses 10%, né, de carga horária de extensão vai fazer parte do projeto pedagógico do curso, e quando for fazer essa atualização para submeter esse PPC lá à Prograde, a nossa Pró-Reitoria de Graduação, vai indicar no PPC qual foi a modalidade eleita pelo curso. Hoje, na UFCA, praticamente 90%, talvez mais do que isso, elegeu uma dessas duas modalidades, ou a UCE, a Unidade Curricular de Extensão, ou a disciplina mista, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é que significa cada uma delas, tudo bem? Bom, então, basicamente, esse é o processo da integralização da extensão. Para o curso, nasce a exigência de ofertar, no mínimo, 10% da sua carga horária total em horas de extensão. Para o estudante, gera a obrigação de cursar, né, o equivalente a 10% do que seja a sua carga horária, né, a carga horária do seu curso, em ações de extensão. O detalhe, senhor estudante, senhora estudante, é que você não é obrigado, não é obrigada a cursar essas horas de extensão dentro do seu curso. Então, se eu sou estudante do curso de pedagogia, e aí, de repente, por alguma razão, é mais estratégico, é mais tranquilo, é viável para mim participar de uma ação de extensão que
está sendo ofertada lá no curso de Letras Libras, eu participo tranquilamente, isso vai ser computado na minha carga horária. Então, não há a obrigatoriedade de cursar essa carga horária de extensão no meu curso. Existe a obrigatoriedade de demonstrar no meu histórico que eu cursei os 10%, no mínimo, que equivalem à carga horária total das ações de extensão. Então, como nós podemos ver, gera obrigação para ambos os lados, né? Para o curso de propor as ações, é importante que os estudantes tenham a oportunidade de cursar essas ações dentro do seu curso, mesmo que não queiram, mas eles têm que ter a oportunidade. E para o estudante fica a obrigação de cursar essas ações, né, de participar, melhor dizendo, de estar fazendo parte dessas ações de extensão. Tudo bem? Então, esse é o processo da integralização. Falando sobre as modalidades, nós vamos ter essas que são as mais conhecidas, né, do ponto de vista da realidade da UFCA. E aí, não vou nem falar somente de UFCA, mas de uma realidade, talvez, de boa parte das nossas universidades públicas, né? Quanto mais a gente participa dos fóruns de pró-reitores de extensão, Brasil afora, mais a gente observa que a maioria, né, das universidades fez essa escolha por algo semelhante às unidades curriculares de extensão e às disciplinas, né, as disciplinas ou módulos mistos. Então, no nosso caso, a gente ainda tem mais duas possibilidades, que são os estágios e os TCCs. Mas o fato é que, começando aqui uma tentativa de conceituação, quando a gente está falando de disciplinas ou de módulos mistos, a gente está falando de uma disciplina ou de um módulo, dependendo aí, né, do curso, cuja carga horária, então, digamos que a carga horária da disciplina é de 60 horas. Pronto, então, dentro dessas 60 horas, o professor que ministra essa disciplina, que é responsável por essa disciplina, que elaborou o projeto, né, dessa disciplina, ele irá contemplar o percentual de carga horária que ele desejar em ação, em uma ação de extensão. Então, digamos que eu ministro a disciplina A. Para que essa disciplina passe a ser uma disciplina mista, eu precisarei vincular a essa disciplina alguma ação de extensão que vai precisar ser cadastrada na PROEX. Então, a disciplina A, ela é mista, por quê? Porque um percentual da sua carga horária é um curso de extensão, ou um evento de extensão, ou uma oficina de extensão, ou um projeto de extensão, ou um programa de extensão, ou uma prestação de serviço, porque essas são as modalidades de ações de extensão, como a gente já viu nos módulos anteriores, tudo bem? Então, o que faz uma disciplina ou um módulo ser misto? O fato de que o professor dessa disciplina, a professora dessa disciplina ou deste módulo, vinculou a ela uma ação de extensão. Ah, Francilda, e qual é a carga horária? Né? É preciso que seja 10%? É preciso que sejam quantas horas? Eu não sei, mas você, docente da disciplina, saberá. Essa é uma decisão que vai partir aí da sua autoridade, da sua autonomia de cátedra. Então, se a disciplina tem 60 horas e você vai querer deixar 10 horas para uma ação de extensão, vai ser um curso, vai ser uma oficina, ok. 20 horas, 30 horas, ok. Né? Você só precisa ter esse cuidado de, antes da oferta da disciplina, antes da oferta do módulo, ter o cuidado de que essa ação de extensão estará previamente cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão. Hoje, como vocês já fizeram a tarefa de casa, vocês já leram o regulamento geral das ações de extensão, vocês já sabem que a previsão é de que essa ação precisa estar cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão com uma antecedência mínima de 15 dias. Esse prazo já foi bastante flexibilizado, justamente para facilitar a realização da integralização da extensão. Tudo bem? Então, por exemplo, se a minha disciplina vai começar no dia 23 de fevereiro, é necessário que, no mínimo, 15 dias antes, né, eu tenha cadastrado essa ação de extensão na PROEX. O ideal, inclusive, é que você tenha feito esse cadastro com maior antecedência, porque lembra que não é só cadastrar. Na hora que você cadastra, essa ação vai ser enviada para avaliação.
Só depois que a gente tiver o parecer do avaliador, né, que vai exatamente verificar se se trata de fato de uma ação que atende às diretrizes da extensão e tudo mais, é que você vai estar apto a iniciar a execução. Então, lembrar que nós temos esses prazos e não é por nada que tente aí, de alguma forma, criar um processo mais burocrático, mas é pela própria, hoje, uma realidade muito presente na nossa pró-reitoria, que é uma fragilidade dentro de corpo técnico, né? De mão de obra, literalmente. Então, hoje a gente só tem uma servidora para acompanhar todo esse processo de cadastro, de fluxo, etc. e tal. Então, fica inviável, né, para que a gente consiga manter, para que a gente não atrase nos prazos, etc., que a gente não tenha essa antecedência mínima de 15 dias. Foi o prazo que a gente reduziu, e chegamos a esses 15 dias como uma medida mesmo de prudência para que a gente possa cumprir direitinho, né, todo o trâmite administrativo para a avaliação dessa ação de extensão. Então, a disciplina acontecerá, o módulo acontecerá normalmente, né, a partir das escolhas metodológicas e pedagógicas que o docente elegeu. Em algum momento, haverá a execução dessa ação de extensão. Como é que isso se dá na prática? Na prática, vai se dar da seguinte maneira: eu sou a docente da disciplina, está vinculada a essa minha disciplina um projeto de extensão. No momento em que o estudante, ele tem nota e frequência, e aí, por exemplo, eu posso escolher fazer dentro da minha avaliação tradicional ou não tradicional, o método avaliativo aí que eu utilizar, já incorporo as questões voltadas à extensão. Então, se o aluno passou, se o aluno tem nota e ele tem frequência, automaticamente a carga horária de extensão que foi prevista pelo professor lá no plano de ensino da disciplina vai ser computada no histórico do estudante. Então, voltando, tentando, né, trazer um exemplo prático, se a disciplina tem 60 horas e das 60 horas, 20 são de extensão, no momento em que o aluno cursou essa disciplina, fez as atividades avaliativas, ele tem nota para passar e ele tem frequência, automaticamente às 20 horas, né, que estão lá cadastradas no próprio SIGA, foi indicado pelo professor que das 60, 20 horas seria de extensão, já vai computar automaticamente no histórico do estudante. Então, não é preciso o professor fazer nada em específico com relação à extensão. Claro que eu estou dizendo tudo isso para vocês, até num caráter, digamos assim, otimista, né? Porque na prática, hoje, nós ainda não temos isso implantado no SIGA. Mas, segundo a nossa Diretoria de Tecnologia da Informação, a DTI, nós estaremos isso implantado, né, muito em breve. Então, na medida em que a disciplina, o módulo é misto, a gente vai ter isso automatizado via SIGA. Tudo bem? Disciplina e módulo misto? Espero que sim. Sobre as UCEs, as unidades curriculares de extensão, nós vamos ter o seguinte, né? A unidade curricular de extensão, ela é uma espécie, né, de uma oportunidade de o aluno, de o estudante, de o discente, de o educando, do jeito que você gostar de chamar, ele ir contabilizando, ele ir somando essa carga horária de extensão ali ao longo do seu curso. O que é que eu quero dizer com isso? Que, de repente, eu sou estudante do curso de administração, e aí eu participei, eu fui uma das... eu participei de um evento que a professora A realizou, né? E eu fui certificada por essa participação, foi uma participação ativa. Eu estava na comissão organizadora, eu estava na comissão de divulgação, enfim, porque a integralização da extensão, ela exige esse papel protagonista do estudante. Se, de repente, eu participei da semana de integração acadêmica do curso B, e a minha participação foi somente de assistir a palestras, em tese, esse certificado não contabiliza para a integralização da extensão. Por quê? Porque a integralização, de acordo com esse regramento em vigência, por enquanto, não sei até quando, né, que é a resolução 7, de 7 de dezembro de 2018, vai exigir essa postura proativa, protagonista do estudante. E aí você há de convir comigo que ficar sentadinho no auditório assistindo, ouvindo algo, não é protagonismo. Então, é preciso que o estudante tenha ali uma participação dentro dessa ação.
né? Então, se isso acontece, eu recebi o certificado, pronto, eu recebi o certificado de 2 horas, 4 horas. Eu vou lá no SIGA e eu vou fazer o upload. Vai ter um botão semelhante àquele que existe hoje para as atividades complementares. E eu vou fazer o upload desse meu certificado, né, de extensão. Esse certificado vai ser encaminhado para o coordenador da integralização daquele curso. E o coordenador, na hora em que recebe lá via SIGA o certificado, ele vai verificar, olha, ele participou realmente de uma ação de extensão, ele homologa esse certificado. Automaticamente, aquela carga horária ali prevista, ali indicada, vai fazer parte do histórico do estudante, vai ser contabilizada lá pelo SIGA. Significa que, se, por exemplo, o exemplo que a gente deu anteriormente, né, o curso de 3.000 horas, eu vou ter que fazer 300 horas de extensão. Então, quando a gente está tratando de UCE, a gente está tratando desse acúmulo, né, dessas horas. Eu vou fazendo o upload, o certificado vai sendo homologado, aquela carga horária vai sendo contabilizada ali no meu histórico, até eu atingir essa carga horária mínima que é exigida para o meu curso. Então, pronto, está aqui, fiz as 300 horas, né, fiz o upload aqui de todos esses certificados de extensão, foi homologado, automaticamente está lá no SIGA. Então, outra novidade que a gente espera que seja implementada em breve, hoje nós ainda não temos isso automatizado, mas a expectativa que recebemos da DTI é de que estamos aí em vias disso estar presente, né, no nosso SIGA. Tudo bem? O CE, disciplina módulo misto. Tudo bem? Com relação a estágio e TCC, nós não temos digamos assim, um conjunto de regras, né, fechadas para dizer como é que isso vai ser contabilizado. Então, isso vai depender realmente da criatividade, da proposta pedagógica de cada curso. Então, não sei, por exemplo, num trabalho de conclusão de curso, então, durante essa escrita científica, durante a realização da pesquisa, houve esse contato com a comunidade externa, né? Esse contato, então, vinculado à pesquisa, está ali uma ação de um projeto de extensão, ou de um curso, de um evento, de uma oficina, de uma prestação de serviço. Porque nós precisaremos, né, da vinculação a alguma ação de extensão cadastrada na PROEX. Isso é muito importante. Lembrar que, para fins de integralização da extensão, é indispensável que a ação de extensão esteja cadastrada na Pró-Reitoria. Então, eu precisaria, em tese, ter vinculado a esse meu TCC alguma ação de extensão. E aí, essa carga horária prevista seria contabilizada lá para fins da integralização. E o mesmo podemos dizer com relação ao estágio. Então, essa é a realidade que nós temos hoje com relação à integralização da extensão. Recapitulando, com relação às disciplinas, né? Basta que o aluno tenha nota e frequência, né? Está aprovado na disciplina ou no módulo, para que aquela carga horária de extensão que foi indicada no plano de ensino do professor passe a ser computada no histórico do estudante. E aí vale lembrar que, mais uma vez, é importante que é necessário, é obrigatório, que vinculada a essa disciplina ou a esse módulo esteja uma ação de extensão cadastrada na PROEX, e a UCE é essa outra modalidade, né, mais flexível, digamos assim, em que o estudante vai, né, construindo ao longo do tempo essa carga horária, né, fazendo o upload no sistema no SIGA. Tudo bem? Nós estamos sempre divulgando vídeos institucionais no nosso Instagram, né? Como eu disse para vocês, no nosso site, no Instagram da PROEX. Então, é bem bacana seguir, né, esses espaços, porque são espaços em que a gente pode estar em permanente processo de aprendizado e de atualização sobre esse assunto, né? A nossa pró-reitora de extensão, a professora Fabiana Lazarin, ela sempre faz uma brincadeira, né, de que quando participa dos fóruns de extensão, quando dialoga com os outros pró-reitores, fica em alguma medida aliviada, porque percebe que esse processo ele está sendo permeado por dúvidas, incertezas, usando o velho método da tentativa-erro em todas as universidades. Ela até gosta de dizer que esse é uma das
questões mais democráticas que ela já viu, porque não importa se é uma USP, uma Unicamp, uma UNB, ou se é uma super, super, super nova universidade. As dúvidas e as incertezas e a forma como fazer isso, elas estão presentes em todos os espaços, porque o processo é novo, né? Ninguém nunca fez antes, de certa forma, né? É natural que a gente esteja encontrando aí esses desafios que, na medida do possível, a gente vem aí demandando todos os esforços para que sejam superados. Por fim, eu queria falar para vocês sobre a figura do coordenador da integralização. Algumas vezes eu já fui questionada, né, sobre, Fran, quem é esse coordenador da integralização? O que é que ele é responsável? O que é que ele deve fazer? Hoje, no nosso regulamento da integralização, que você acessa lá nos documentos da UFCA, na nossa página, você vai ver que existe uma série de atribuições sugeridas. É um rol exemplificativo, né, do que é que o coordenador da integralização de cada curso ele poderia fazer. Né? Dentre elas está, por exemplo, acompanhar as ações de extensão que estão sendo realizadas pelo seu curso. Então, digamos assim, né? Está previsto no PPC que a gente vai ter projeto X de extensão. Né? O coordenador da integralização ele pode ter essa função de acompanhar, ajudar o coordenador da ação, do projeto, do programa. E aí, está dando certo? Está tudo cadastrado na pró-reitoria? Os alunos voluntários já estão lá? Os alunos do nosso curso sabem da existência dessa ação, então ajudar nessa divulgação das ações de extensão junto aos estudantes do curso, acompanhar, né, para ver se de fato as ações que tinham sido propostas em UCS ou dentro das disciplinas ou dos módulos de fato vêm acontecendo, estabelecer um diálogo com a ProEx, né, estabelecer aquela figura que de fato é um interlocutor entre o curso e a pró-reitoria, né? Então, assim, não, o colegiado está com tais dúvidas, então eu vou entrar em contato com a ProEx, aí já levo isso de maneira sistematizada, organizada para todo mundo, para não precisar cada um individualmente ficar se preocupando com isso. Então, são algumas ações que o coordenador da integralização pode fazer. Isso vai depender de cada curso, pensar como é que essa figura ela vai poder ser estratégica para contribuir com o processo da integralização dentro, né, da realidade do curso a qual ele está vinculado. Agora, com relação ao CE, aí nós temos uma função realmente que é técnica, né, que é obrigatória, digamos assim. Ele terá esse perfil no SIGA, esse perfil de ser a pessoa responsável, a figura responsável pela homologação dessa carga horária de extensão desses estudantes. Então, se eu sou a coordenadora da integralização do curso A, sempre que um estudante submeter, né, fizer lá o upload dos certificados dele, sou eu que vou recepcionar isso, que vou fazer a análise. Então, de repente, sei lá, a gente tem um evento de pesquisa, o Compesc, e o aluno submeteu o certificado que participou desse, apresentou, defendeu um trabalho, etc., um resumo expandido nesse evento. Então, eu sou coordenadora da integralização da extensão, vejo esse certificado lá, eu digo, não, isso não é extensão, o aluno se equivocou, não vou homologar, essa carga horária não vai entrar lá na UCE do estudante, né? E o contrário da mesma forma, que é um certificado de uma ação de extensão, o aluno participou e tal, foi protagonista dessa ação, eu homologo, essa carga horária entra no histórico do estudante. Então, isso é o que, de forma padronizada, todos os coordenadores de integralização, independentemente do curso ao qual estão vinculados, irá realizar. Né? Agora, as especificidades, as estratégias, as outras funções que essa figura poderá assumir, isso de fato vai ser uma escolha, uma questão que deve ser debatida aí dentro dos cursos e das respectivas unidades acadêmicas. Enfim, que devem pleitear, né, que devem pensar aí qual a forma mais estratégica, né, de realizar esse processo dentro dos seus cursos. Por fim, e não menos importante, só dizer que é possível que haja a realização dessas ações de extensão em espaços acadêmicos externos ao UFCA, então, de repente, eu participei de uma semana de extensão da URCA, eu estive lá atuando num projeto de extensão da Unileão, enfim, essa carga horária pode ser contabilizada, né? Não é necessário que nós tenhamos aí a obrigatoriedade que aconteça na UFCA, bem como o aproveitamento, né?
dessa carga horária do aluno que, de repente, vem de uma outra instituição. E aí, esse regramento específico está lá no nosso regulamento da integralização. É isso, né? Me despeço de vocês na torcida de que tenha sido um material de qualidade, que possa contribuir, que possa ter tirado dúvidas, que possa levar a sua maior participação nas ações de extensão da nossa universidade. Então, coloco mais uma vez à disposição o Instagram da Pró-Reitoria de Extensão, ProEx-UFCA, todos os nossos contatos de telefone que estão lá no site, e também, né, o meu Instagram pessoal está à disposição, tanto o canal do YouTube quanto o meu Instagram, Metanoia Educa. Às vezes a gente fala também sobre esse assunto por lá. Então, é isso, um abraço, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.